Todos nós sabemos que a maior, mais cobiçada e emocionante competição do continente é a Taça Libertadores da América. Sonho de todos e realidade para poucos clubes. Disputá-la não é tão simples, pois exige que os times façam uma grande campanha na divisão de elite de seus países. Porém, existem exceções, e é o que eu vou mostrar no vídeo de hoje. 8 clubes que conseguiram estar na Libertadores e ao mesmo tempo jogando a Série B de seu país. Como isto foi possível, é o que eu vou te contar agora. E vamos começar, é claro, pelo início. No ano de 1992, o Criciúma viveu seu grande momento. O time carvoeiro vinha de um grande crescimento desde a década de 80, disputando a Série B nacional e batendo na trave do acesso à primeira divisão. Na virada da década, o tricolor conquistou o tricampeonato catarinense. Destes, o segundo título, em 1990, o classificou para a Copa do Brasil de 91. E sua campanha foi simplesmente espetacular, pois eliminou clubes muito importantes, como nas oitavas de final, em que tirou o Atlético Mineiro. Nas quartas, vencendo o Goiás. E na semifinal, mandando o Remo de volta para casa. O Criciúma conseguiu chegar à grande final da Copa do Brasil e disputou contra o Grêmio o troféu. A conquista do título inédito veio após um empate em 1-1. Título este que lhe rendeu uma vaga na Libertadores de 1992. O seu grupo não foi nada fácil, pois contava com São José e Bolívar, 2 bolivianos que jogam na altitude. O outro time do grupo era simplesmente o São Paulo, um verdadeiro papa-títulos da época. Os catarinenses não tremeram e conseguiram ficar em primeiro lugar, com direito até uma goleada aplicada sobre o poderoso São Paulo. Classificado para as oitavas de final, o Criciúma surpreendeu mais uma vez e eliminou o então campeão peruano, Sporting Cristal. Nas quartas de final reencontrou o São Paulo, e desta vez o tricolor paulista acabou eliminando o tricolor de Santa Catarina. Mas não foi nada fácil, pois os paulistas levaram a vaga após um empate em 1-1 e uma vitória simples por 1-0. O Criciúma desta época foi provavelmente o time mais forte do estado e fez história chegando a umas quartas de final de Libertadores, mesmo jogando na Série B brasileira. E por falar em Série B, no fim daquele ano, o time carvoeiro finalmente conseguiu o acesso à primeira divisão. 13 anos se passariam até que tal feito fosse repetido, desta vez pelo Santo André, time do grande ABC paulista. Os bons anos do clube começaram 2 anos antes, em 2003, quando conquistaram a Copa Paulista e foram vice-campeões da Série C, ganhando assim o direito de jogar a Copa do Brasil de 2004. E o Santo André chegou com tudo. Na primeira fase eliminou o Novo Horizonte de Goiás. Na segunda fase eliminou o grande Atlético Mineiro. Nas oitavas venceu o Guarani. Nas quartas de final, outro grande, o Palmeiras. Já nas semifinais despachou a outra surpresa da competição, o 15 de novembro do Rio Grande do Sul. Na final, o adversário foi o Flamengo, e o Santo André conseguiu o título, inclusive com uma vitória sobre o rubro-negro em pleno Rio de Janeiro, levantando a taça do título inédito. O troféu garantiu o clube do ABC na Libertadores de 2005, mesmo ainda estando na Série B. O seu grupo na competição continental contava com Deportivo Táchira, Cerro Porteño e o Palmeiras. O Santo André ficou em terceiro lugar, não classificando por apenas 1 ponto a menos que o Alviverde. Já na segunda divisão, eles ficaram em sexto lugar, não conseguindo acesso. No ano seguinte, em 2006, outro clube de São Paulo disputou a Libertadores estando na Série B. Foi o Paulista de Jundiaí. Em 2005, jogavam a segunda divisão e também a Copa do Brasil. Por falar em Copa do Brasil, sua campanha começou ao eliminar o Juventude. Na segunda fase passou pelo Botafogo. Nas oitavas tirou o Internacional. Nas quartas foi a vez do Figueirense ficar pelo caminho. Nas semifinais o Cruzeiro foi a vítima. E a final foi contra o Fluminense. O paulista se tornou campeão da Copa do Brasil. E mais, foi o único time a ser campeão, enfrentando apenas clubes que pertenciam à Série A. Classificado para a Libertadores do ano seguinte, seu grupo contava com o El Nacional, o tradicional Libertad e o gigante River Plate.
Bem, e como esperado, não deu para o Paulista, que terminou na lanterna do grupo, com apenas uma vitória. Porém, que baita vitória! Venceram justamente o River Plate. Ao contrário dos outros clubes brasileiros desta lista, o Paulista de Jundiaí nunca chegou sequer a disputar a primeira divisão nacional e atualmente está afundado na 5ª divisão do futebol paulista. Vamos pular para 2011 e também para fora do Brasil, para a Bolívia. Neste ano, Jorge Wilstermann disputou a Libertadores como o então campeão boliviano da primeira divisão e ao mesmo tempo estava na Série B nacional. Mas como é possível ser o campeão atual e estar na Série B? A questão é que na Bolívia, eles utilizam um sistema chamado Promédio, que consiste basicamente em pegar os últimos 3 anos de campanha dos clubes e fazer uma média para definir o rebaixamento. Assim, os que tiverem as piores médias são rebaixados após 3 anos. Por sua vez, o Jorge Wilstermann foi campeão nacional em 2010, porém teve péssimas campanhas nos anos anteriores e a soma de pontos não foi o suficiente para livrá-los da 2ª divisão do país. Na Libertadores de 2011, o time caiu no grupo do Internacional e fez uma péssima campanha, eliminados e na última posição. 2 anos depois, em 2013, foi a vez do Palmeiras, maior campeão do Campeonato Brasileiro, repetir o feito. Tudo começou 1 ano antes, em 2012. O Alviverde fez uma péssima campanha na Série A e acabou sendo rebaixado para a Série B. Em total oposto, na Copa do Brasil fez bonito, eliminando Coruripe, Horizonte, Paraná, Atlético Paranaense e Grêmio. Na final enfrentou outro alviverde, o Coritiba. O título palmeirense garantiu a sua vaga na Libertadores de 2013. Seu grupo tinha o Sporting Cristal, o Libertad e o Tigre, e o Verdão fez bonito, passou de fase na primeira posição. Naquela época, os times mexicanos ainda participavam da Libertadores, e foi um deles que eliminou o Palmeiras nas oitavas de final, o Tijuana, que venceu no placar agregado por 2-1. Do Chile vem o nosso próximo clube, o Santiago Wanderers, um modesto time de Valparaíso, no centro do país. 1 ano antes, em 2017, o clube foi rebaixado para a 2ª divisão chilena. Porém, na Copa do Chile fez uma grande campanha, chegando até a final e conquistando o título em cima da Universidade do Chile. Este título garantiu ao time uma vaga na pré-Libertadores de 2018. Na primeira eliminatória, o Santiago tirou o Melgar do Peru. Porém, caiu precocemente na 2ª fase, diante do Santa Fé da Colômbia. O clube chileno nem sequer chegou a disputar a fase de grupos. O 7º clube vem da Argentina, o Tigre, de San Fernando, na Grande Buenos Aires. Em 2019, os Águilas del Norte ganharam seu maior título, a Copa da Superliga Argentina, vencendo na final o poderoso Boca Juniors. Este troféu foi o que garantiu o Tigre na Libertadores seguinte, em 2020. Entretanto, no campeonato argentino, a história foi um pouco diferente. Na primeira divisão deste país, eles também usam um sistema de promédio, que, como eu já citei, faz uma média dos últimos 3 anos das campanhas dos clubes, e assim definem os rebaixados. Em 2020, a soma das últimas 3 temporadas do Tigre os fizeram ser rebaixados à 2ª divisão argentina. Assim, ele seria mais um clube a disputar a Libertadores estando na Série B. Mas por pouco isto não foi possível, pois em 2020, a Conmebol resolveu mudar as regras, ao não permitir que clubes de fora da primeira divisão de seus países disputassem a Sul-Americana e a Libertadores. Porém, entretanto, todavia, todos nós sabemos como a Conmebol adora ajudar os hermanos. Imediatamente no dia seguinte, resolveram voltar atrás e permitiram que o Tigre da Argentina jogasse a Liberta. O grupo dos argentinos contava com Bolívar, Guarani do Paraguai e Palmeiras. E o Tigre foi amassado, terminou na última posição com 1 empate e 5 derrotas. Por fim, o 8º e até então último time é o Patronato, também da Argentina, mais precisamente da cidade de Paraná.
O modesto clube chegou à primeira divisão apenas em 2016, mas campanhas ruins nos anos seguintes levaram o El Patrón de volta à Série B em 2022. Entretanto, neste mesmo ano, o clube surpreendeu conquistando a Copa da Argentina. Pelo caminho, ele deixou o Colón, o Gimnasia e Esgrima, nas quartas eliminou o grande River Plate e na semifinal o outro grande, o Boca Juniors. E o título veio em cima do Talleres, conquista que o garantiu na Libertadores de 2023. Até quando eu gravei este vídeo, a competição ainda não acabou, porém o Patronato já está eliminado, ainda na fase de grupos. E aí, você sabia que um time podia jogar a Libertadores, mesmo estando na Série B? Concorda com essa regra? Como eu sempre digo, antes de sair, deixe o seu like se gostou do vídeo e se inscreva no canal. Assista outro vídeo meu, você pode até gostar.